Bom dia a todos. Começando mais um Sobre os Trilhos, aquela série que a gente teve início no ano passado, em que a gente fez alguns vídeos de algumas áreas da companhia e algumas entrevistas com as áreas, principalmente as áreas aqui administrativas, para que todos conheçam um pouquinho mais do dia a dia das áreas meio da companhia e entender como é que tudo isso funciona para que a CPTM possa operar, possa prestar o seu serviço. Hoje quem está aqui com a gente é a Juliana Stack, ela é a chefe da auditoria interna da CPTM. Só os recadinhos que a gente tem que falar antes. Quem tiver alguma sugestão, alguma pergunta, qualquer coisa, pode mandar sua mensagem para o e-mail lá para o falecomp@cptm. E aqui também o Perguntas e Respostas está aberto lá para quem quiser fazer qualquer questionamento para a Juliana. Então vamos começar. Bom dia, dona Juliana. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, pessoal. A Juliana está aqui nervosa, todo mundo fica nervoso, mas não tem nada não, gente. É tão tranquilo de fazer. Então vou falar um pouquinho com ela sobre a auditoria. Eu acho que eu vou até... duas coisas que eu vou falar antes da gente entrar no bate-papo, né? O primeiro que lá no final do programa aqui a gente vai contar uma novidade da auditoria que é bem legal para todo mundo conhecer. Diz que é um filho mais novo da Juliana. Ela vai contar um pouquinho sobre isso. Então é legal vocês ficarem lá até o final para saber o que é. E segundo, antes até da apresentação que você vai fazer sobre você primeiro, acho que o principal ponto de trazer a auditoria, a área da auditoria para cá, talvez para desmistificar um pouco o formato de auditoria, né? Então, há todo um processo, e isso nós vamos falar bastante aqui, de mudança de cultura na empresa, e na área de auditoria não é diferente. Na verdade, é uma mudança de cultura da área, advinda da mudança do próprio entendimento da função da auditoria, né? Então, é legal todo mundo entender, porque é mais uma área de apoio à companhia, que a gente precisa conhecer um pouquinho mais para aproveitar tudo que pode sair de todos os trabalhos que estão feitos lá na auditoria. Acho que não falei bobagem, né? Não. Então, vamos começar falando sobre você. Bom, quem é você? Quanto tempo você está aqui? O que você faz aqui? Um pouquinho de tempo, né? Bom, eu estou aqui desde 1998 e, assim, eu queria até agradecer a oportunidade, né? Porque esse nervosismo todo, pelo orgulho que eu tenho da minha trajetória aqui dentro mesmo, né? E porque eu comecei de uma das carreiras, acho assim, mais de linha de frente, né? Que eu comecei como agente de estação. Eu vim de bilheteria. Então, assim, eu recebi um monte de mensagens do pessoal de estação, obrigado, pessoal de estação, né? Dos meus colegas dos tempos de estação, o pessoal que já está aposentado, né? E, assim, para mim é muito gratificante hoje estar aqui conversando com o presidente da empresa, na função de chefe da auditoria, a primeira funcionária de carreira, chefe da auditoria e a primeira mulher, né? Então, assim, eu acho que isso abre muitas portas para quem vem depois, né? Então, eu estou muito honrada de estar aqui nesse papel hoje. E eu comecei em 98, então, na Estação Suzano. Em 2001, eu vim para a auditoria interna, né? E eu estou, desde então, na auditoria, né? E fiz todas as funções dentro da auditoria, desde auditora júnior, né? Até agora nessa função de líder da equipe. Eu vi até outro dia você publicou um jornalzinho. Publiquei jornalzinho, eu saí no jornalzinho da empresa. Esse jornalzinho vinha na cesta básica, né? Era um jornal impresso, né? Os jovens devem estar, não sabem nem o que é isso. Mas esse jornalzinho histórico. É muito legal mesmo. É um trabalho que, teoricamente, acho que é por isso que a gente tem que falar, né? A gente está acostumado, quando fala de auditoria, a ser quase que o bedel da empresa, né? Aquela coisa
quadrada de você vai, olha o processo, um processo específico de uma área específica, aponta quais são os problemas do processo, entrega para o gestor e volta para olhar se foi corrigido ou não o processo. Esse é o entendimento tradicional e talvez o que fosse a auditoria tempos atrás, e que não é mais assim. E é isso que eu queria que você falasse um pouquinho, como que é a DRAL, né? Como que a DRAL está composta hoje e qual é essa mudança? E a mudança ela é recente para a companhia, né? A gente tem feito isso há pouco tempo. Como é que isso funcionou? Sair dessa questão de uma auditoria, aquela coisa de bedel mesmo da empresa, uma função que é apoio à companhia para reduzir riscos, para entender melhor processos, ajudar a melhorar o processo da empresa, ajudar a melhorar as questões de processo digital na empresa, das pessoas conseguirem entender se determinado processo for feito de outra maneira, ele pode ser muito mais ágil, muito mais fácil da gente encaminhar, né? Eu acho que assim, o departamento de auditoria ele é um departamento antigo na empresa já, né? Ele começou na empresa junto com a CPTM em 94, né? Então a gente passou por um processo natural de amadurecimento, né? E isso é bastante importante, né? Então assim, essa fase de bedel que a gente teve é uma coisa que as auditorias todas passaram, né? Então, assim, muito se fala da independência da auditoria, né? E é um princípio dos mais importantes que a gente tem, né? A auditoria tem que ter independência para trabalhar e apontar o que for necessário e ter objetividade nos trabalhos, né? E a pretexto da independência, as auditorias todas, elas se tornaram, assim, uma área que se isolou, né? Ao longo do tempo. E ficou uma coisa, assim, até um pouco soberba, né? E o pessoal, você fala assim do bedel, mas a gente ouvia que era quem chegava depois da batalha para pisar nos feridos, né? É uma área bem controversa mesmo. Então, assim, o que mudou já mais recentemente, isso foi de 18 para 19, já mesmo no começo da gestão mesmo agora, é que a gente mudou para um modelo mais moderno de auditoria, que é a auditoria baseada em riscos. Então, esse modelo de auditoria, ele muda totalmente o olhar do trabalho, né? A gente tem que trabalhar totalmente diferente, planejar o trabalho diferente, pensar a auditoria diferente, porque a gente não procura mais erro. Não é uma auditoria de conformidade como era, né? Então, assim, a norma diz A, você está fazendo B. E, às vezes, até a norma não tem mais sentido com a realidade, né? Então, assim, a gente realmente tem que voltar para o princípio, né? Se você for pensar que o termo auditor vem do latim audire, que é ouvir, a gente não ouvia mais ninguém, né? Então, assim, realmente é uma mudança totalmente, assim, do olhar do trabalho mesmo. Então, a gente tem que ter humildade para ouvir os gestores e entender como cada gestor trabalha, entender o funcionamento das áreas, né? E, a partir disso, entender o risco de cada processo, entender o que pode dar errado no processo de trabalho e entender como mitigar esse risco, né? Como pode evitar que essa coisa de errado aconteça, né? O que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Então, é uma mudança muito grande nisso. E desse conceito de risco, de auditoria por risco, a gente tem a nossa gerência também de conformidade e risco. Como é que vocês atuam tendo a gerência de conformidade e risco e a auditoria baseada em risco? Como é que essa atuação junto com a gerência é o mesmo tipo de trabalho? Como é que funciona? É um trabalho complementar, né? Então, assim, quem assistiu ao primeiro talk show, o Sérgio explicou bem isso, quem não assistiu, assista. Tá bem legal. Ele explica sobre esse modelo das linhas de defesa, né? O modelo das 3 linhas. Então, onde o gestor ele é responsável pelo processo de trabalho dele, a área do Sérgio, que é essa linha intermediária, ele é responsável por essa visão de riscos, né? E esse conceito de controles, né? E esse monitoramento, essa orientação aos gestores. E a auditoria seria essa terceira linha, que a gente faz uma avaliação desse funcionamento, né? Se a gestão de riscos, que é a área do Sérgio, faz esse monitoramento, essa avaliação, e se o gestor cuida do processo dele para que nada dê errado, né? Então, é um trabalho complementar. Então, assim, os conceitos são os mesmos, mas se a gente for pensar assim, para quem está no dia a dia das áreas, né, para quem está lá na operação, na manutenção, parece um conceito muito complicado, mas na verdade é tudo muito simples e não é nada diferente do que as áreas já fazem, né?
Quando a gente começou a estudar conceito de risco mais fortemente, assim, a gente percebeu que é tudo que a área já faz, né? Todo mundo trabalha com risco e controle, né? E aí até um exemplo que eu uso muito, assim, né? Então, assim, todo mundo sai de casa, tranca a porta. É um controle. Ninguém pensa, estou implementando um controle preventivo para mitigar um risco de entrar um ladrão na minha casa. Né? Na teoria, lá, o conceito da GRI, no meu, a teoria é essa. Né? E é isso que a gente, quando vai pedir o mapeamento de risco para o gestor, é isso que a gente espera receber depois, lá na frente. Né? É um controle preventivo. Para uma coisa que pode ter um impacto enorme, que se entrar alguém na minha casa e levar tudo que eu tenho, né, é desastroso. Mas no fim do dia é muito simples, né? A gente faz isso e não pensa. Então, nas áreas é a mesma coisa. Os gestores, eles já fazem, já tem mecanismos de controle. Então, assim, o funcionário faz e o chefe confere, né? A conciliação, isso daí a gente já tem implementado, né? O que a gente tem agora é que a GRI, mais diretamente, e a gente indiretamente, é trazer a consciência. Que eu acho que esse é o trabalho mais importante agora, trazer a consciência da gestão. Entender que você precisa fazer para minimizar os impactos. Fazer pensado, né? Porque também a gente, se for pensar no exemplo da porta, né? Você mora num lugar tranquilo e você tem um alarme, um cachorro e um seguro e talvez não precise gastar tanto com isso, né? Então, você pode avaliar e dosar melhor. As coisas deixarem de ser só automáticas, mas serem automáticas por uma razão específica, porque você sabe que está fazendo aquilo ali. E aí vocês ajudam ao mapeamento junto com a GRI, vocês fazem também o mapeamento para entender possíveis outros riscos que não são enxergados pelo gestor ou pelo próprio colaborador que está fazendo uma determinação. Isso vale para qualquer área da empresa. Qualquer área da empresa. Então, assim, esse planejamento nosso, a gente tem uma área hoje com 10 pessoas contando comigo, né? Uma área bem pequena. Então, o forte nosso hoje é planejamento, né? A gente tem que planejar bem os trabalhos para conseguir cobrir todas as áreas da empresa, né? Isso é importante. A área de auditoria era ligada diretamente ao conselho da companhia, ao conselho de administração da companhia, e o planejamento é a peça talvez mais importante que você tem. Tem um plano anual de auditoria que tem que ser aprovada pelo conselho. Tem que ser aprovado pelo conselho. E esse plano anual, ele leva em conta o planejamento estratégico da companhia, ele leva em conta o valor dos contratos nossos, a materialidade, né, de valor das transações, leva em conta o histórico dos processos todos, né, normativos e tudo mais. Então, assim, ele leva em conta uma série de fatores, né, assim, para ter o próprio mapeamento de risco da companhia, né, a gente leva em conta também. Então, é um negócio assim, calibrado para a gente poder abranger da melhor forma possível com essas 10 pessoas, né, os processos todos da empresa e das áreas. E aí, quando você vai fazer o mapeamento, esse controle de risco que você faz, você tem uma estrutura de trabalho. Sim. Ela tem começo, meio e fim, obviamente, sim, mas tem já bem determinado como é que é feito esse processo de trabalho de auditoria na gestão de risco, né? Tem todo um processinho. Como que tem todo o processo. Então, assim, a gente primeiro vai fazer uma reunião de início de trabalho com o gestor. Todo o trabalho começa igual e a gente fatalmente vai passar na sua área, né? Então, se quem estiver assistindo, a gente não passou na sua área, a gente vai passar. A gente vai fazer uma reunião de abertura do trabalho, vai explicar como vai ser o trabalho, quem é a equipe que vai trabalhar. A gente vai combinar como vai funcionar o trabalho, porque é um trabalho de parceria, né? Então, a gente precisa entender o processo da área. Você vê que muda totalmente o caráter de como era antigamente, né? Sim. Então, a gente já começa diferente, né? E aí, a gente primeiro precisa entender, então, a gente parte desse mapeamento que os gestores entregaram para a GRI, nessa primeira onda, né? Então, eles entregaram o mapeamento de processo da área. A gente já faz essa primeira avaliação e a gente estuda muito as normas, as leis que envolvem cada processo, né? Também. E a gente pede muito documento, então, assim, sei que perturba a rotina das áreas um pouco, né? Mas a gente precisa de muita documentação. E aí, identificados os riscos, a gente vê, então, assim, isso aqui pode dar errado no processo, se a gente não fizer nada. Como que a gente evita que isso aqui dê errado? A gente tem esses controles. E aí, a gente testa esses controles, meio que, assim, a exaustão, antes que dê errado, né? Para ver se eles são suficientes, antes que dê errado. E vocês conseguem fazer isso em qualquer
em qualquer área. Qualquer área. Assim, Porque é interessante, né, você pensar em risco. Você deu o exemplo de trancar a porta, né? Então, a gente é uma empresa muito... A gente tem um fim muito específico de transportar as pessoas com qualidade de um lugar até o seu destino. E ali você tem um mapeamento de risco muito claro. Nas atividades, talvez, ligadas à operação, manutenção, você tem um mapeamento de risco que, teoricamente, você consegue enxergar. Mas em área administrativa, quando você fala em risco, a sensação que dá é que é uma coisa muito conceitual e menos prática do dia a dia. Mas não é assim que funciona também, né? Você consegue mapear. Eu já acompanhei diversos processos por conta até do conselho, da gente entender como é que são os mapeamentos e como é que vêm os relatórios. Em qualquer área, a gente tem esses riscos e tem que ser mapeado para a gente conseguir minimizar o impacto. Tudo tem risco, né? Viver tem risco. Então, assim, qualquer atividade tem risco também. E tem risco que a gente só aceita, tem risco que a gente controla, tem risco que a gente transfere, que a gente contrata um seguro. Então depende, né? Só que a gente, tendo consciência disso, a gente consegue avaliar, né? Então, para auditoria, a gente consegue, a gente faz os testes todos mesmo, na parte de controle, principalmente, né? E traz à luz aqueles riscos que, eventualmente, não tinham sido mapeados, né? Então, precisa de muita conversa mesmo e muito exercício mental com os gestores, né? E precisa de entendimento, né? Porque risco ainda é algo muito, talvez muito conceitual mesmo para as pessoas entenderem que se você consegue mitigar ou consegue antecipar, que é o que é feito no trabalho, o impacto é cada vez menor e você consegue ter mais tranquilidade para vir. E aí eu ia te fazer uma pergunta exatamente por conta toda essa mudança de formato de auditoria, a gente ir para a auditoria baseada em riscos, né? Você tem uma equipe, boa parte da equipe acho que está na auditoria já há um tempo, né? E aí é uma mudança também para a equipe, né? E aí eu preciso agradecer muito a equipe, porque, assim, para eles foi uma loucura e eles toparam, assim, muito prontamente mudar. E assim, para quem está muito tempo na empresa, sabe como é difícil mudar uma forma de trabalho que você tem há 10 anos, né? O pessoal que está comigo está mais ou menos esse tempo, mais ou menos 10 anos. Então, assim, faço isso há 10 anos e vou fazer tudo diferente, né? Então, a gente mudou tudo. A gente mudou metodologia de trabalho, mudou forma de documentar o trabalho. A gente, acho que a nossa área foi uma das primeiras a migrar para o formato 100% digital. Então, assim, quando entrou a pandemia, a gente já trabalhava tudo 100% online. Foi só virar uma chavinha, assim, foi todo mundo para teletrabalho muito tranquilamente, porque a gente já trabalhava, assim, em formato digital, né? Tudo padronizado. A gente tem tudo em manuais na área, né? Então, todo procedimento, a gente recebeu 2 pessoas pelos Novos Horizontes, temos uma engenheira agora com a gente e uma assistente administrativo, é tudo manual. Então, assim, como trabalha, como começa o trabalho, como documenta, como faz o relatório, é tudo procedimentado, né? Então, esse sistema de padronização, ele já é uma tentativa nossa de convergir para as normas profissionais, porque a gente está batalhando para conseguir uma certificação profissional, que é uma coisa, assim, bem ambiciosa, porque acho que tem umas 20 empresas no Brasil que tem. Então, a gente está batalhando aí para conseguir mesmo. Então, é um trabalho bem ambicioso e a equipe topou, assim. Tá todo mundo trabalhando firme nisso aí, né? Aí, tem que ter, é legal. Essas mudanças são muito bem-vindas para a companhia, né? A gente tem tentado feito um trabalho de mudança de cultura na empresa para a gente entender que isso efetivamente é uma empresa, tem que ser vista como uma empresa, a gente tem que se proteger como uma empresa, fazer todos os nossos tudo que é feito no dia a dia com controle, com qualidade, porque é a única forma da gente conseguir sobreviver num mercado tão competitivo e tão difícil como é o mercado de trabalho hoje. E vocês têm entrado de cabeça nisso, é muito bacana a gente enxergar isso. Talvez tenha uma dúvida
que possa ser geral, qual que é a diferença entre a auditoria interna e a auditoria externa? Qual a diferença, que não é difícil de explicar, mas como é que trabalha junto, qual é a relação a gente tem uma auditoria externa independente, obrigatória, e qual é o papel da DRAL junto com essa auditoria? A auditoria independente, hoje a gente tem essa obrigatoriedade, que é a auditoria das demonstrações contábeis, né? Isso é obrigado por lei, então a gente tem as demonstrações e a auditoria vem para fazer a auditoria dessas demonstrações, prioritariamente. A gente tem ainda algumas prestações de serviço, né? Você perguntou se a gente consegue auditar todas as áreas. Por exemplo, TI, eu não tenho profissional para auditar TI, é uma especialidade. Isso a gente contrata. Então a gente abrange através de contrato também, né? Mas prioritariamente, eles auditam nossas demonstrações contábeis porque eles têm que emitir um parecer que é publicado junto com o balanço, né? E basicamente é isso, né? Essa função deles, e eles têm que ser independentes da empresa, eles não têm vínculo nenhum com a empresa, né? O nosso trabalho, ele é um trabalho mais de imersão, embora a gente tenha independência também, né? Por isso, até que a gente é vinculado direto ao conselho, é o órgão máximo da empresa, né? Então, a gente consegue entrar em qualquer área, a gente tem um estatuto próprio que garante a gente livre acesso a qualquer documentação da empresa, né? A gente tem o máximo de independência garantido aqui dentro, mas a gente tem um trabalho de imersão constante em todas as áreas, né? Que é muito diferente desse trabalho pontual da auditoria independente, que eles vêm, auditam o balanço que está fechado e vão embora. Então, a gente tem um trabalho contínuo e constante nas áreas. Independente, a auditoria externa, vocês acompanham todo o trabalho. A gente acompanha. E eles usam também o nosso trabalho, né? Então, assim, eles pegam o que a gente tem de trabalho e, assim, quanto melhor é o nosso trabalho, mais confortáveis eles ficam também para emitir uma opinião sobre as demonstrações. Porque, no fim das contas, quanto melhor é o controle da empresa, melhor é o resultado na demonstração, né? Muito bom. Então, agora que já está chegando quase no final, a gente vai falar sobre o seu filho. Sobre o meu filho. Para a Cris botar na tela o que é o filho da Juliana e ela vai explicar. Ela está feliz da vida. Então, vamos lá. Então, já está na tela para todo mundo. Saiu ontem nosso portal. Esse é o nosso filhote. Primeira, até assim, uma das coisas que também é parte dessa busca pela certificação, né? É essa coisa da divulgação da auditoria. É importante que a empresa conheça, né, a auditoria, a função da auditoria, e dentro disso a gente lançou o PAQM, que é um programa de avaliação de qualidade e melhoria. E isso, assim, é o mais próximo do que alguém que pode auditar a própria auditoria, né? Então, assim, que isso a gente não tem aqui dentro, né? Quem audita a auditoria, né? E esse programa, então, ele vem para essa função. A gente tem 2 pilares dentro dele, né? E um é toda uma parte de normatização interna e monitoramento interno. E a gente vai partir para essa parte de indicadores e essa normatização interna. Então, esses indicadores, eles ficam publicados. O nosso planejamento anual fica publicado. Ele não é segredo para ninguém, né? Ele é aprovado pelo conselho, mas ele está aí disponível. Ele fica tem tudo... a foto da equipe. Tem a foto da equipe, Então, a gente tem os indicadores aí, que hoje são esses indicadores que a gente apresenta para o Conselho de Administração, e a gente está desenvolvendo outros, né? Então, assim, os benefícios que a auditoria traz. Então, assim, quem tiver curiosidade de ver, os relatórios nossos também estão aí de abertura e fechamento do ano. Então, tá tudo disponível aí, os normativos que a gente segue, né? A parte de governança. E dentro ainda do PAQM, a gente vai ter um segundo braço, que aí eu vou pedir a colaboração dos gestores das áreas auditadas, né? Que a gente vai começar a mandar agora uns formulários de avaliação, porque a gente realmente precisa que os gestores avaliem o nosso trabalho. Então, não é aquela avaliação genérica de bom, ou ruim, ou péssimo, né? É uma avaliação mais aprofundada para a gente entender onde a gente pode melhorar mesmo a qualidade do trabalho, né? E o que falta para crescer, para a área crescer, né? E poder contribuir realmente com a empresa. Porque a gente não vai crescer se a gente não ouvir algumas verdades, né? Então, estamos aí para isso. Então, acho que esse talvez seja um momento, e é importante demais a Juliana estar aqui. O portal está sendo lançado hoje, então já vai estar disponível lá na intranet para todo mundo ir lá e olhar, entender o que está. Mas o mais importante, eu acho que de tudo, da conversa e também do portal,
a gente criar uma cultura dentro da empresa que a auditoria ela é parte da empresa e é apoio da empresa, e não não alguém que vá lá para uma área que vá lá para contar para todo mundo ou falar para o gestor, oh, você está completamente errado, você tem que mudar, você tem que fazer. Não, ela é um apoio e um apoio importante para a empresa, exatamente para a gente conseguir mapear onde estão todos os nossos onde estão os nossos pontos de melhoria e que, com isso, a gente ganhe muito mais agilidade e qualidade do nosso processo. Eu conversei com a Juliana antes da gente bater o papo aqui, ela estava toda nervosa que ia falar, tá vendo? Muito melhor que qualquer outro que eu. Mas eu estava falando para ela, o mais importante é isso, todo mundo entender que antes era aquele negócio, nossa, eu vou ser auditado, eu estou perdido porque eu vou ser auditado, né? Não é por aí, a gente tem todo um processo de apoio à companhia, é apoio mesmo, é entender, melhorar, ajudar a melhorar a qualidade dos nossos processos, do nosso dia a dia aqui. Esse eu acho que é o recado mais importante, e eu acho que o portal ajuda muito a mostrar esse caminho como que ele é. Então, as áreas só conseguem entender que é dessa forma quando elas são auditadas. Então, fica todo mundo lá nervoso que vai ser auditado, é que você entra lá, a tua equipe entra lá para fazer o mapeamento, conversa, vai, monta o relatório, vê o que é, o que não é. Aí todo mundo fala, pô, mas legal, não tinha pensado nisso, dessa forma é mais legal. Eu vi alguns exemplos assim, então, até não sei se é simples a palavra, mas era uma avaliação, né, que faltava. Se você mudasse isso aqui, ele mudava todo o processo, ficava muito mais fácil. E essa é a ideia. Então, o portal é legal para todo mundo ir lá, o bate-papo também para entender isso, mas o portal para todo mundo ir lá e ver que todo mundo lá o trabalho que está sendo feito em prol da companhia, não da auditoria, da companhia. Então, é isso mesmo, né? Esse é tudo muito conversado, é tudo muito discutido com os gestores, não tem nada assim escondido, né? E aí o portal, eu acho que é uma demonstração disso mesmo, né? A gente não está escondendo nada de ninguém. E aí, assim, aproveitando, né? Essa é a parte presente legal, inédito. Né? Mas, assim, é até em comemoração ao programa que... isso é inédito. Não sei se a gente consegue enxergar aqui, mas é uma caixinha do Programa de Avaliação de Qualidade e Melhoria do Grau. Eu vou abrir, né? Eu já estou aqui. Se eu conseguir abrir. Você conseguir? Eu estava pensando que você não devia dar uma prateleira nova para você. Não, já eu pedi para me arrumar a prateleira. Muito bonitinho. Eu não ia ser do contra. O mais legal é que veio com um monte de bombom. Essa parte é boa, gente. Não vou dividir com a equipe que está aqui. Já vou avisando, está todo mundo de olho. Muito legal a canequinha do Programa de Avaliação da Qualidade e Melhoria. Obrigado, Lu. Vamos agora ver, tem pergunta na terça ou na quarta? Acho que na quarta-feira, né, a gente fez a apresentação do São Paulo Sem Papel, e aí o André, que é o gerente de TI, estava sentado onde a Juliana estava, e aí o pessoal estava fazendo pergunta, e eu olhando, cara, a letrinha, a tela é grande, mas a letrinha é minúscula. Sabe quando você faz assim? O André falou assim, aquela terceira pergunta é legal. Eu falei, não é possível que o cara está valendo aqui, eu não consigo, então vou pedir para a Cris ler, acho que vocês não vão ouvir, eu repito a pergunta aqui. Thiago pergunta, em relação à área que eu trabalho, a auditoria entra em determinados processos, então escolhidos aleatoriamente para análise de auditoria preventiva. Gostaria de perguntar sobre esse processo. Como funciona e quais são os procedimentos? Tem relação com o TCE? Então, vamos só, ele está perguntando sobre o processo de auditoria, como é que ele é escolhido, se tem relação com o TCE, todo esse processo do seu trabalho. O processo de auditoria agora... Qual que é o nome? Quem que perguntou? Desculpa. Thiago. Os processos, essa auditoria preventiva que ele se refere, a gente já tem uns 2 anos que não faz mais, né? Essa é a mudança. Essa é a mudança, inclusive. Porque era um trabalho que não agregava. Esse era o trabalho de Bedel, por exemplo, né? Então, hoje a gente atua no processo de trabalho, né?
E a gente, por exemplo, a parte de contrato, a gente faz um monitoramento contínuo dos contratos. Os contratos Covid, por exemplo, a gente faz um monitoramento de todos. Então, um outro enfoque que a gente dá hoje. A auditoria preventiva, a gente já nem trabalha mais. Mas, assim, os planejamentos de trabalho de auditoria, eles também são utilizados pelo Tribunal de Contas. Então, assim, hoje, até assim, o tribunal, ele demanda da gente algumas coisas, né? Então, para além do nosso trabalho que eles utilizam, os nossos relatórios, eles, às vezes, demandam da gente. Então, assim, a gente tem uma situação X de uma divergência lá no Sigel e a gente quer que a auditoria interna avalie. E aí a gente faz um memorando nosso e manda para o tribunal e eles não vêm aqui auditar, por exemplo. Importante também. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas se eu não respondi... Depois, aliás, todas as perguntas depois vão lá para a DRAL, eles respondem também direto a todo mundo na sequência. Tem mais alguma pergunta aí? A Joyce pergunta, como a auditoria chega nas bases, nas linhas de frente da companhia? Então, vamos lá, vou repetir. A Joyce está perguntando como a auditoria chega nas bases, na linha de frente da companhia. É do mesmo jeito que a gente chega nas outras áreas, né? Nesse planejamento nosso. O planejamento nosso, levando em conta as características dos processos, né? A gente tem um ranking, né? Por risco. Então, assim, os que envolvem muitos valores, processos que têm já um risco maior, assim, de problemas, enfim. A gente faz anualmente ou faz uma auditoria contínua. Processo que a gente classifica como risco médio, a gente faz a cada 2 anos, e os de risco baixo a cada 4. Então, a cada 4 anos, a gente roda a empresa inteira, com 10 pessoas. Então, é assim que a gente classifica, né, os processos. E aí, dentro dessa temporalidade, a gente vai visitando as áreas, né? Então, assim, e aí, sei lá, por exemplo, auditoria em estações, por exemplo. Então, talvez seja esse a pergunta. Como é que o pessoal de estação percebe que tem um trabalho da auditoria, né? Então, assim, sei lá, a gente faz contrato de limpeza, a gente fez vigilância recentemente, a gente faz, assim, a parte de estação também, eventualmente, bilheteria, procedimentos em geral, né? E a gente audita também o pessoal que faz aquela inspeção técnica operacional, que é quem checa os procedimentos nas estações também. Então, a gente audita quem audita a estação, né? Ou seja, como falei, passa pela empresa inteira. Pela empresa inteira. E a gente vai fazer essa avaliação toda e assim, nas estações a gente não passa em todas as estações, mas a gente seleciona também por porte e por linha. Então, a gente tem, assim, essa questão da amostragem também, né? A gente não consegue passar por todas, mas a gente seleciona por amostragem. Mais uma. Nilton pergunta, como serão realizados os processos de São Paulo Sem Papel? O Nilton perguntando sobre o São Paulo Sem Papel frente à DRAL. Você comentou que na pandemia, quando foi para teletrabalho, vocês já estavam... Isso, a documentação nossa, a maioria dos documentos nossos, eles são de guarda interna, né? Porque a gente tem que ficar com a documentação suporte nosso. Então, a gente acaba retirando esses documentos dentro da área, né? Com a migração para o São Paulo Sem Papel, a TI ainda estava me respondendo isso, mas aparentemente não tem um acesso mágico para auditoria dentro de São Paulo Sem Papel. Provavelmente eu vou precisar receber o acesso de acompanhamento como Tribunal de Contas. Tá. Provavelmente sim, mas a TI está verificando isso. Né? Mas, assim, tá muito no começo ainda, né? Virou a chavinha da semana, né? Então, a gente ainda está recebendo tudo em processo ainda, né? Bom, então a gente vai chegando aqui no final. Eu queria agradecer mais a Juliana de estar aqui com a gente, a equipe dela, todo mundo que assistiu. A gente vai disponibilizar na intranet, no canal do YouTube da CPTM. Lembrar todo mundo do portal do DRAL na intranet. Está bem legal, ficou bem bonitinho, até para vocês verem as carinhas dos auditores, para o dia que cruzarem com eles, saberem quem é cada um deles. Então, mais eu queria agradecer a todos e agradecer você especialmente. Obrigado pelo bate-papo aí, acho que foi bem legal para todo mundo conhecer esse processo todo da sua área. Obrigada mesmo. E foi facinho, não foi? Foi. Foi. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Obrigada.